Bom dia, uma ótima quinta-feira para todas nós. Tudo bem, Bruna? Bom dia, tudo bem? Gente, eu tô aqui com a Bruna novamente porque esse assunto é um assunto que me deixou intrigada e feliz ao mesmo tempo, né? Eu falei no meu Instagram que eu nunca pensei nessa questão do conhecimento na maternidade ou até mesmo antes da maternidade para facilitar nossas vidas aí como mãe, como mulher no dia a dia, né? E a Bruna, ela tem todo esse trabalho especial de cuidado com as mamães, um trabalho super específico sobre desde cuidar durante a gravidez até o puerpério e até o cuidado com o bebê no sentido de higienização de umbigo, banho, todas essas coisas. Isso. E aí, uma das coisas mais bacanas, assim, a gente conversando, que ela falou que dentro dessa mentoria que ela traz para as mamães, ela traz também a questão de ajudar no auxílio de desengasgar, de primeiros socorros, não é isso? Isso mesmo. E aí, conta um pouquinho como funciona tudo isso, gente, é muito importante, né? Eu sempre falo que a primeira coisa que os pais têm que investir quando descobrem uma gravidez é no conhecimento. Porque assim, comprar enxoval, berço é importante, mas se eles não têm um conhecimento, pelo menos básico, sobre o que vai acontecer e o que eles podem fazer, é muito difícil, porque às vezes nem os próprios hospitais e as maternidades ensinam isso. Então, assim, tendo o conhecimento, sabendo o que pode fazer e o que não pode fazer, já facilita muito, né? E às vezes não dá tempo na questão do engasgo, até você ligar para o SAMU ou levar para o hospital, às vezes é tarde. Então é bom a gente saber o que fazer e aí depois disso, obviamente, encaminhar para o hospital ou ligar para a emergência. Mas de primeiro momento ali, você tendo uma noção, você já consegue adiantar aí muita coisa. Sim. Né? Não fica desesperado até esperar chegar. Então ela vai ensinar aqui pra gente um dos movimentos mais importantes. Talvez por conta da posição que a gente está agora neste momento, vocês não vão conseguir ver definido todo o movimento certinho, mas depois ela vai deixar o passo a passo no Instagram dela e eu vou repostar e vou marcá-la para que vocês consigam ver, entender certinho como faz esse movimento. Isso. Então vamos lá, a gente está aqui com essa criança. Eu vou batizar o nome dela de Maia. Maia? Maia. E aí ela vai ensinar a gente a desengasgar Maia. Então, existem dois tipos de engasgamento, com objetos sólidos e com líquidos. No caso, assim, de bebês, o leite. Ou engasgou com a água. E aí são diferentes. No caso de sólidos, se o bebê já come e ele engasgou com alguma coisa, né? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que ver. Ele não tá respirando, ele tá ficando roxinho, então realmente é o engasgo. Se ele tá tossindo, pode ser que ele vai expelir com a própria tosse, tá? Então assim, se ele não tá conseguindo respirar, não tá tossindo, não tem nenhum estímulo de nada, então aí a gente faz. E o que a gente vai fazer? Aqui entre os seios do bebê, a gente vai ver entre os dois mamilos e a gente vai localizar bem aqui. Então, deixa eu ver se dá pra... Aqui, ó. Entre os dois seios do bebê, tem aqui, a gente vai localizar aqui. Primeiramente, a gente vai apoiar o bebê aqui, se ele for levinho, né? No nosso braço e fazer um C, ó. Um Czinho aqui com a nossa mão no pescocinho dele e vai apoiar ele no nosso braço. Deixando sempre a cabecinha um pouquinho mais abaixo do que o bumbum, porque a gente quer que o objeto saia. A gente vai pegar aqui o dorso da nossa mão e vai fazer 5 compressões para baixo. Não precisa bater na criança, só assim, bem levinho, para frente e para baixo, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Com isso, se ele não voltou, não expeliu nenhum objeto, a gente vai pegar essa mão que a gente estava fazendo a compressão, apoiar aqui e virar o bebê. E aí, lembra que eu falei do meio do mamilo? A gente vai pegar nossos 2 dedinhos aqui. Aqui no meio do mamilo vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Não voltou. Então, a gente vai fazer o processo de novo. Vai pegar aqui o Czinho com a mão, virar o bebê... fazer as 5 batidinhas. E aí a gente segue esse processo até o bebê voltar. Entendi. Então, assim, aqui é para desengasgar, para sair o objeto. E quando a gente vira ele aqui e faz essa compressão, a gente está estimulando o coração dele. Porque muitas vezes, quando a criança engasga, até o adulto, né, engasga,
acontece uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente estimula o coração para ele voltar a oxigenar melhor o corpinho dele. Fazendo isso, é muito provável que o objeto saia. Ah, mas não tá saindo, o que eu faço? Monta no carro, vai pro hospital fazendo essa manobra, porque assim você garante que o bebê vai continuar, que o sangue no corpo dele tá fluindo e vai continuar levando oxigênio e circulando pro corpo. Assim, não é tão prejudicial se a gente não fazer nada, ficar esperando, montar no carro e ir pro hospital. Gente, lembrando que claro que tudo acontece muito rápido, mas vocês já vão ter ligado para emergência. Então, vocês vão ter ligado para emergência e começar a fazer esses movimentos. No caso, o hospital é perto, vai ser mais rápido levar de carro do que esperar uma ambulância chegar. Então, vá com uma pessoa fazendo todo esse movimento. Isso. E assim, na hora do desespero, tomar cuidado, porque querendo ou não, o nenenzinho ele é frágil. Se você faz isso com muita força, em vez de ajudar, pode acabar prejudicando. Isso mesmo. Então, assim, eu sei que é difícil, vamos manter a calma, mas realmente nesse momento a calma é uma das melhores aliadas, né? Sim, e se você, assim, eu sou a mãe, eu não consigo, eu tô desesperada, e entrega o bebê para outra pessoa que é mais calma que você. Por isso que é muito importante toda a rede de apoio saber essas coisas. Então, não só a mãe e não só o pai, mas uma avó, uma tia que ajuda, ou se o bebê tiver uma babá, não sei, a babá, as tias da creche, é importante elas saberem disso. Sim. Então, assim, todo mundo que cuida dessa criança, é importante saber, porque às vezes a mãe, ela vai estar desesperada, porque... Eu seria uma pessoa que não conseguiria reagir na hora, eu entregaria o bebê para alguém. Então, assim, é mais importante, mesmo que você saiba, você conduza pra pessoa, olha, faz isso, faz aquilo, porque às vezes você não vai conseguir fazer, porque é seu filho, você tá desesperado. Mas entrega para alguém que é mais calmo e que vai conseguir fazer, porque isso vai salvar a vida dessa criança. Então, esse treinamento, a Bruna ela consegue fazer com a mamãe, papai ou com toda a rede de apoio. E aí, como funciona o seu trabalho? Você vai a domicílio, né, Bruna? Isso. A gente também pode fazer online, mas eu prefiro fazer a domicílio, porque aí já tá no quarto da criança, com os objetos da criança, e aí, assim, fica tudo mais familiarizado. O ambiente já tá pronto ali para caso aconteça alguma coisa. Isso. Então, assim, geralmente a gente faz a partir da 32ª semana de gestação. É muito importante saber disso até antes do bebê nascer. Sim. Né? Porque caso venha acontecer, já sabemos como proceder. A partir da 32ª semana de gestação, geralmente o quarto do bebê já está todo pronto, já está tudo equipado. Tem banheira, tem berço. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ensinar os cuidados básicos. Tanto na hora do banho. Existe uma maneira certa de dar o banho. Porque o banho, gente, parece que não, mas pode ser muito perigoso. Porque a água é criança... O que você acha mais perigoso, assim, que você às vezes vê as mamães fazendo e fala, meu Deus, que perigo? O berço cheio de coberta, almofada e naninha, porque a criança nessa idadezinha aqui, ela não tem reflexo de, nossa, tá tampando meu nariz, eu vou tirar. Às vezes a criança, assim, ela tá com um cobertorzinho aqui, ela levanta o bracinho, o cobertor vai para o rosto dela. Ah, tá. E aí ela pode sufocar. Até a mãe saber, a criança não vai falar, mamãe, preciso de ajuda, né? Ou então ela nem vai chorar, porque se ela tá sem ar, não vai dar tempo, né? Não vai chorar. Então é muito importante que o berço seja clean. Não precisa de nada, gente. Cobertor, existem algumas... É como se fosse um saquinho de dormir, sabe? De acampamento. Sim. Que você coloca a criança dentro, você fecha o zíper e aí a criança não consegue tirar aquilo dela. Então, assim, é muito mais... seguro. É muito mais seguro do que a coberta. Então, assim, ter aquele monte de coxinho no berço que tampa os viezinhos do berço, aquilo também é perigoso, porque a criança às vezes vira e tá com o narizinho na almofada, não consegue desvirar. Então, assim, são coisas que a gente não pensa, né, no dia a dia. É porque, na verdade, todo mundo quer enfeitar muito, né? E aí acaba ficando muito perigoso. Sim. E nem é por mal, é porque é bonito, a gente quer deixar o ambiente bonito e acaba que sendo um risco pro bebê. Mas você pode arrumar o berço e deixar ele todo enfeitado, mas na hora de dormir, tira tudo, né? E aí, depois o bebê acordou. Se você tá supervisionando, tudo bem também, não tem problema. Se você tá ali do lado do bebê, você pode deixar ele dormir do jeito que o berço tá todo montado. Mas na noite,
Tá todo mundo dormindo, o bebê também tá dormindo. É melhor que a gente tire tudo do berço e deixe só o bebê, se for com cobertor, ok, se não com saquinho de dormir, mas assim, o mínimo de coisas possíveis para evitar um problema maior. Sim. Ah, muito bacana. E Bruna, fala pra mim, dentro da tua gestão, dentro desse seu trabalho, o que você acha importante informar para as mamães? Assim, o que você olha e acha muito necessário que você pode trazer todas as vezes, que nunca vai ser demais? A questão da amamentação, eu vejo que tem muitos mitos e muitas crendices. Então, assim, tem muitas mamães que querem preparar o bico do seio antes, então começa a esfregar a bucha, começa a passar casca de fruta. E, assim, pode ser que isso, antigamente, desse um resultado. Mas hoje, com o estudo que a gente tem, com as evidências, né? Não tem necessidade da gente, por exemplo, passar bucha no bico do seio. Até porque já tá numa sensibilidade, aí vai passar a bucha. Muitas mães relatam que é para deixar calejado, né? Porque quando o bebê for mamar, não doa. Mas não tem, assim, uma comprovação científica que isso vai dar certo. Entendi. Entende? Então, assim, é preferível deixar o peito tranquilo, deixar arejado, né? Aproveita que tá podendo, a gente deixar arejado para que mais futuramente, quando precisar, o nosso corpo, gente, ele é perfeito, ele vai se adaptar. A auréola, ela se modifica na gestação, ela fica mais escurecida, mais rígida, o bico fica geralmente mais protuso, então não tem necessidade de a gente passar nada e nem fazer nenhum estímulo, nem nada do tipo. E a questão, assim, de horários de amamentar. Tem algumas mãezinhas que falam assim, mas ele não tá chorando, então não precisa de mamar. Precisa, porque o bebê, ele não tem esse raciocínio de que eu preciso comer de tantas horas, eu tô sentindo fome. Eu preciso chorar para mamar. Quando o bebê chora, ele já tá com muita fome. Ele entendi. não é um choro assim, mãe, tô começando a sentir um ronquinho na barriga, hein, quero comer. Não, quando ele chora, ele já tá com fome há muito tempo. Meu Deus. Então, assim, ele é o último, assim, por favor, me dê um alimento, né? Me dê um peito. De desespero, porque eu acho que eu ia esperar chorar. Não tá chorando, não tá com fome. E o que acontece? Quanto mais você deixa o bebê sem comer, mais sono ele vai ter. Porque vai baixar a glicose do sangue dele e até a gente, se você ficar muitas horas sem comer, você não vai ficar sonolenta? Sim. Vai ficar, né? A gente precisa energia, comer é energia para as nossas células. Sim. É a mesma coisa para o bebê. Então, se às vezes a mãe fala assim, mas ele tá 6 horas sem comer, tá quietinho. Eu falei, mas ele vai continuar quietinho mesmo. Ele vai continuar. Ele não sabe falar. Quanto mais tempo você deixar ele sem comer, mais quietinho ele vai ficar, porque ele vai ficando sem energia, vamos dizer assim. Então, o certo realmente é 3 em 3 horas. Isso, não precisa ser assim um relógio. Se o bebê, logicamente, se ele quer mamar antes, se o bebê quiser mamar cada 10 minutos, você pode ofertar, é livre demanda. Mas a gente não pode ultrapassar 3 horas, porque é o correto com a gente também, né? O certo seria a gente comer de 3 em 3 horas. Sim. E o bebê não é diferente. Então, ele precisa, e como o único alimento dele é o leite, ele precisa daquele leite no máximo de 3 em 3 horas. E a mãe que não conseguiu produzir esse leite, como que fica essa questão da amamentação? É do mesmo jeito? Assim, o leite, geralmente ele desce de 48 a 72 horas após o parto. Antes disso, a gente tem o colostro. Como hoje em dia é muito comum a gente ter o parto cesárea, muitas vezes demora a descida do colostro, porque no parto natural, o corpo tecnicamente já está preparado para a vinda desse bebê. Então, quando a placenta sai, envia um estímulo para o nosso cérebro de que já pode começar a produzir o colostro, que é esse leitinho aí, que ele é mais ralinho, ele é amarelinho, que dura de 1 a 3 dias, mais ou menos, dependendo da mulher. E ele já é suficiente. Então, assim, às vezes a mulher vê, 3 gotinhas, mas o estômago do bebê é questão de 5 ml nos primeiros dias. Uau. De 5 a 20 ml. Então, é muito pouco, né? Não tem uma necessidade de um leite tão grande. Mas, nas primeiras 24 horas, o bebê tem uma reserva lá de quando ele estava no nosso útero. Então, se nessas primeiras 24 horas o bebê, assim, não tem o leite e eu não consigo dar de mamar,
não é tão impactante. Claro que se a mãe tiver uma diabetes gestacional, for diabética, ou o bebê for um bebê muito grande ou um bebê muito pequeno, a gente tem que ficar mais atenta. Mas se o bebê nasceu de forma, assim, natural, não natural de partos, né, parto normal, mas assim, ele não tem nenhum problema, ele tá tranquilo. O parto foi saudável, o bebê tá saudável. Tá todo mundo saudável. Tudo bem, a gente pode espaçar mais. Mas o que é importante, mesmo que eu não tenha leite, eu colocar o meu filho no peito. Porque o meu corpo precisa entender que o meu filho já nasceu. E muitas vezes, por conta das cesáreas, o corpo leva um tempo para entender que o meu bebê não tá mais lá dentro. Entendeu? Ai, eu chocada, descobrindo tudo. Então, é importante a gente estimular o peito. E como a gente vai estimular? Não é eu ficar passando a bucha ou passando a mão, é colocando o meu bebê no meu peito. O cheiro do meu bebê vai fazer com que eu produza leite. Tem mães que escutam o bebê chorando, que nem é dela, o bebê de outra. O leite já tá saindo aqui. Gente. Então, assim, é tudo instintivo. Mas a gente precisa fazer acontecer. Porque, assim, muitas pessoas falam, ai, é instinto materno. Ok. Só que, assim, nós não somos animais, né? Os animais têm essa coisa, botou no peito e tirou e... Não, nós somos seres racionais, então a gente pensa muito, a gente precisa de um cuidado a mais. Então, por mais que seja instintivo, o bebê também vai ter um instinto de procurar o bico, porque o bico ele ficou mais escurecido para facilitar a visão do bebê. Por isso que muda a cor da auréola, porque o bebê não enxerga, né? E às vezes as mamães ficam com vergonha, ai, na minha gravidez, o meu peito ficou mais escuro. Gente, tudo faz sentido. Não, precisa ser mais escuro. Você tá vendo como o corpo do ser humano é muito perfeito, né? Sim. Principalmente o da mulher, a auréola fica maior. Tem mulheres que não gostam porque a auréola fica enorme. Mas, gente, isso é pra facilitar que o bebê enxergue. Porque um bebezinho de 1 dia, 2 dias, eles não enxergam nada, eles enxergam vultos. Então, aquela coisa mais escura. É ali que eu vou pôr a boca, entendeu? Então, é tudo pra facilitar. E quando o bebê é muito pequenininho, às vezes realmente é muito difícil amamentar nessas primeiras horas. Tem hospitais que nem permitem essa ligação, né? O bebê nasce e já não entrega diretamente pra mãe. Então, assim, realmente é muito complicado. Mas tem que insistir, por isso que é bom saber. Né? Eu preciso ficar com meu bebê, nem que eu não amamente, mas eu preciso ficar com meu bebê pele a pele ali, porque isso gera hormônios no corpo da mulher que falam pro cérebro, nasceu, hein? Tá aqui fora, a gente precisa cuidar dele, precisa de leite. Então, isso tudo é um passo a passo. Para as mamães que têm menos produção de leite, o seu trabalho com o laser estimula? Assim, estimula na descida do leite, quando vai acontecer a apojadura, é um processo de inflamação. Então, o laser ajuda muito na descida, porque o peito pode empedrar. E aí, se a mãe não estimula o leite, não tira, pode até virar uma mastite, que é algo, assim, muito complexo, tem que tomar antibiótico, assim, né? Vamos evitar. Mas, dá assim, pra ser evitado. Com certeza. Então, mas dá pra ser evitado, com meninas. o laser, ele não ajuda a produzir em si o leite. O que vai ajudar a produzir o leite? Amamentar. E extrair. Eu não consigo amamentar. Bombinha. Ou tira manualmente. Porque o nosso peito, ele não é um estoque. Ele é uma fábrica. Então, ele só vai produzir conforme a demanda. Igual uma fábrica. Não tem sentido ela ter um monte de produto se ninguém compra. Sim. Certo? Então, é a mesma coisa do peito. Ele só produz quando há uma necessidade. Por isso que se você tá com uma baixa produção de leite, você tem que aumentar a extração, porque o seu corpo vai entender, bom, agora o bebê tá mamando mais, então eu preciso produzir mais leite para ele. Se a mulher, geralmente no retorno ao trabalho isso acontece muito, porque ela não pode, né, ficar dando de mamar ou extraindo leite, por mais que tenham leis que permitam que ela possa sair 1 hora a mais, se eu não me engano, na hora do almoço, para amamentar ou extrair o leite e guardar, né? Não é a mesma coisa, né? Do que em casa lá de 3 em 3 horas, de 1 em 1 hora, dependendo da rotina do bebê. Então, assim, a produção de leite cai muito. E aí as mulheres pensam, nossa, eu não vou poder amamentar mais?
você vai poder. Só que o que acontece? O seu corpo entende que o seu bebê não está mamando da forma que mamava antes. Então, se antes ele mamava 6 vezes ao dia, hoje ele está mamando 2 vezes ao dia, não tem porquê eu produzir tanto leite. Então, o corpo vai diminuindo a produção. Ai, mas aí não tem mais jeito? Não, tem jeito. A gente tem que voltar numa rotina de extração de leite ou de ofertar o peito para que o corpo entenda. Ah, então ela precisa novamente de mais leite. E aí ele vai produzindo mais. Então, assim, para secar o leite demora um tempo. Não é porque eu fiquei 1, 2 semanas sem amamentar regularmente que eu não vou mais ter leite. Tem muitas mulheres que têm esse medo, né? Ai, meu Deus, meu leite vai secar e eu não vou poder mais dar de mamar. Não, isso leva um tempo. Mas é importante essa constância, porque o corpo entende. Ah, eu preciso de mais, preciso de menos, né? Como, por exemplo, mulheres que têm gêmeos. Elas produzem muito mais leite do que uma mulher que tem um único bebê. Sim. Porque ao invés de amamentar e nutrir uma criança, ela precisa nutrir duas. Então, ela tem que produzir muito leite. A demanda é muito maior. Muito maior. E na questão de filhos gêmeos, como que funciona essa questão da pega também? Cada um uma mama, todo mundo na mesma mama? Como que funciona? Tem mãe que fala assim, agora uma mama tá maior, a outra tá menor. Como que funciona essa questão? A mama, como eu disse, ela vai produzir conforme a demanda. Então, se você dá muito mais um peito do que o outro, esse peito com certeza ele vai ficar maior. Porque ele vai começar a produzir mais. Eu lembro da minha mãe amamentando, ela falava, vou pôr nesse aqui porque esse aqui tá mais cheio. É porque então ela só dava naquele. Não tem mulheres que ficam assim, literalmente um aqui, outro aqui, assim. Fica bem diferente, porque muitas vezes o bebê, ele tem uma preferência. Tá. Então não é culpa sua, mãe, é o bebê. Às vezes o bebê tem uma preferência, porque o bico desse peito é um pouquinho mais protuso que o outro, um pouquinho mais, né, pra fora. Ou então, o bebê prefere amamentar de um lado do que do outro. Então, às vezes, o bebê tem uma preferência. Mas o que a gente não pode deixar é que ele mame única e exclusivamente em um seio. Então, assim, meu bebê não pega o meu peito esquerdo de jeito nenhum. Então, vai lá com a bombinha e extrai. Porque senão, você vai ficar com um peito maior que o outro. E aí, pode ser que nesse outro peito seque mesmo o leite. Porque não tá saindo nada ali. Na questão de gêmeos, tem mulheres que optam por amamentar os dois de uma vez só. Acho que também pela questão do tempo, né? Sim. Porque leva um tempo pra amamentar, então, assim, fazer tudo em 2 deve ser mais difícil, né? Mais difícil. Trabalhoso. E aí, na hora que você acabou de amamentar o segundo, o primeiro já quer de novo, e você fica, uma coisa. Então, tem muitas mamães que colocam o bebê assim, ó, lateralizado pra trás. Então, um aqui e o outro aqui. E aí, amamenta. E depois, o que é importante? Revezar os bebês. Então, assim, se hoje a Maia tá nesse peito e o Enzo nesse, próximo a gente coloca a Maia nesse peito e o Enzo nesse. Ou então, na mesma mamada, se vê que é possível trocar os seios. Porque cada bebê tem uma sucção de uma forma, numa intensidade, então isso é importante também. Gente, nós estamos tendo uma aula aqui. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre quis ter gêmeos. Eu sempre quis ter gêmeos, mas eu nunca imaginei que era assim mesmo, tipo, troca por conta da pegada de um bebê. Sim, porque é diferente, a boca é diferente, o formato é diferente. Então, você pode ver que, às vezes, um bebê vai gostar de mamar num seio, outro bebê vai gostar de mamar no outro. Mas é importante a gente mudar, porque cada bebê tem sua necessidade. E aí, o corpo, como um todo da mulher, ele se adapta às necessidades do bebê. Se você tem um filho que ele tá gripado, você pode ter certeza que o seu leite vai estar diferente. Porque ele vai enviar mais vitaminas e nutrientes para o bebê se recuperar. Um dia muito quente, o seu leite vai ser um pouco mais ralo, entre aspas. Porque o que o bebê precisa de mais? Água. Ele vai desidratar. Então, o seu leite muda conforme as necessidades do seu filho. Então, é por isso que é importante a gente revezar os seios. Que bacana, gente. E agora, mais importante do que nunca, ter uma pessoa que saiba disso para orientar você na sua gestação
E também na sua amamentação, porque se você é mãe de primeira viagem, ou se você é mãe do segundo ou terceiro filho, cada maternidade é diferente. Sim. E aí você vai falar, meu Deus, o meu leite está estranho hoje. E aí a questão não é nem que o seu leite está estranho, ele está se adaptando ao seu filho. As necessidades do bebê naquele momento. Tanto é que tem mães, assim, que tem uma criança, vamos supor, de 2 anos que ainda amamenta. E aí ela engravida. E aí o filho dela continua amamentando. Beleza. Né? Se o parto estiver tudo sem complicações, pode continuar amamentando sem problema nenhum. Quando o outro bebê nasce, muito provável que esse bebê de 2 anos não queira mais o leite, não queira mais mamar. Por quê? Porque o leite mudou. Que agora, quem precisa de mais leite? O bebê que acabou de nascer. Então, é como se a mãe fosse do leite maduro pro colostro. E aí, aquela criança de 2 anos não está acostumada com aquele sabor, com aquela textura, porque ela nem lembra mais, né, de quando ela era recém-nascida. E aí, muitos acabam desmamando. Por quê? Porque o leite volta a ser um colostro, porque quem precisa mais dos nutrientes é o bebezinho de 1 dia, não o bebezinho de 2 anos. Então, isso acontece, né? A mamãe está amamentando, tem uma criança de 2 anos e um recém-nascido. Muito provavelmente quem vai ficar no peito é o recém-nascido. De 2 anos não vai querer, porque mudou o gosto do leite. As mamães pensam, ele não quis mais mamar, ficou com ciúmes. Não é ciúmes não, pode ser ciúmes também. Mas muito provável que é o gosto que mudou, porque o leite, ele volta a ser o colostro, porque é o que o bebê precisa. Gente, que bacana, né? É muita informação necessária e precisa. Eu juro que eu não sabia desse trabalho, é muito importante, porque eu acho que é um momento tão difícil, ao mesmo tempo tão especial. Sim. É uma mudança no psicológico da mulher e da família tão grande que é muito necessário. Ainda bem que hoje a gente tem muito estudo, muita informação e profissionais realmente interessados na qualidade de vida de uma mulher grávida. Antigamente não tinha isso, né? Era ali no hospital, tchau, obrigada, vai cuidar do seu neném. E tem alguns hospitais que investem na amamentação, que ensinam os cuidados, mas tem hospital que não. E a questão também que não é uma coisa assim específica para você, mãe, né? Não é personalizado, é um geralzão. E o seu trabalho é um trabalho para aquela mãe. Cada mãe é uma mãe. E tem necessidades únicas. Isso aí tem necessidades únicas. Então, mamãe, você que está assistindo o Autoestima 360, tenho certeza que é muito importante esse quadro do bebê que eu estou trazendo aqui junto com a Bruna. Vai lá, segue ela. Qual que é o seu Instagram? É Bruna Bueno. E tire todas as suas dúvidas, vá atrás de valores, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. É tão rapidinho, a gente está acabando por hoje, mas a Bruna ela vai voltar aqui mais vezes, trazendo muito mais informação. E você, mamãe, que pretende ser mamãe, que está gestando, que acabou de ter o seu neném, se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Porque daí no próximo podcast a gente já vem tirando todas as dúvidas que vocês têm, aí fica muito mais dinâmico e muito mais interessante, né? Isso, a gente traz temas mais relevantes pra vocês, né? E a gente direciona direitinho para aquilo que vocês precisam entender na maternidade. Então, muito obrigada pela companhia de hoje. A gente vai mandar o link no WhatsApp de vocês. Vocês assistam, vocês comentem, vocês deixem a pergunta de vocês. Um beijo. Obrigada, Bru.